Adeste fidelis, leti triunfantes. Com canto e tudo, essa eu não sabia, não. Pois, bem-vindos a mais um Católico Você Sabia. Isso é uma surpresa, quase hein? Natal, já é quase Natal, a gente tem que cantar, é a alegria do Natal que se aproxima. Hoje, quarta-feira, dia 22, estamos a 2 dias e meio, para poder celebrar a grande maravilha do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, pois, aqui junto com vocês, Padre Felipe. Mais uma vez, que alegria. Olha, o Padre Felipe fez surpresa para todo mundo, hoje até para mim. Padre Renan, de novo com vocês, é uma alegria já às vésperas do Natal. E a gente se enche de alegria, queremos contagiar também você, ouvinte, dessa alegria. Natal é uma das grandes festas que temos que celebrar, cheios de alegria, porque a vinda do nosso Salvador. Então, nos preparando, aquecendo o nosso coração para esse momento também. E claro, depois dessa surpresa do super canto Adeste Fidelis, que o Padre Felipe cantou para nós, a gente se alegra muito. Super canto, mas pelo menos alegres, triunfantes, pois temos que cantar a alegria do Natal, porque realmente pois já estamos vivendo essa experiência do Natal. Ainda faltam alguns dias, mas aqui, como vocês sabem, nas nossas férias, agora estamos em outro lugar, pois semana passada estávamos na praia, hoje já com um ambiente mais natalino, um pouquinho aqui em Canela, já tivemos a oportunidade de participar de algumas apresentações ali na Catedral de Pedra, pois e aqui hoje, ontem teve um sol forte aqui, queimei minha careca toda, jogando vôlei com os padres, e hoje já parece Natal. Hoje 17 graus, 16 graus pela manhã, tudo nublado, chuviscando, climazinho friozinho assim, para aproveitar já esses dias. Eu gosto disso assim, tomara que fique até o dia 25, 26, mas o Padre Renan não gosta muito não, você já está de casaco aqui. Muito frio, tá louco. Mas eu já tô... Basta o frio de Curitiba. Eu tô nessa alegria do Natal, assim, já vivendo já esses dias já em preparação, pois alimentando-nos muito bem, comendo bem por aqui, pois aproveitando os dias de descanso, pois passando em comunidade. Ontem jogamos um vôleizinho, quase morri, mas ontem estava muito feliz também porque foi vitorioso no vôlei, depois do 5, então tudo é alegria, né? Natal é isso, né? Natal é alegria, Natal é estar pois em família, Natal é celebrar a alegria do Senhor que vem, do nosso Cristo que vem para nos salvar. Não? E essa alegria que queremos também contagiar e fazer também chegar até vocês. Né? Pois e o que mais aí, Padre? Conta aí. Pois semana passada, como você sabe, estávamos na praia, pois tivemos dias aí de descanso, piscininha para mim. Eu já sabe, porque praia eu não sou muito fã, então nem fui na areia. Padre Renan, sei que gosta mais, né? Eu gosto demais, estava muito bom. O único problema é que eu peguei esse vírus aí que está tendo um surto agora, acho que me falaram que é H1R3, enfim, esses números aí que eu não entendo, mas é aquele vírus que parece Covid, você faz o teste e não é Covid, mas você fica com sintomas de gripe, né? E eu tô já uns 10 dias assim, desde que voltei de Foz do Iguaçu, porque lá teve um surto também nos seminaristas e foi passando um para o outro, estava todo mundo indo de férias meio doente e eu também, né? Então, sem dúvida, aproveitei muito a praia porque eu amo praia, eu gosto muito. Se eu pudesse, eu moraria na praia. Ouvinte do Católico, você sabia que é uma bênção especial na sua casa na praia. Chama o Padre Renan, vou feliz da vida, né? Mas tivemos ali 5 dias de praia. Teve um bom clima, muito agradável, vida comunitária sempre é muito agradável, nossas férias, né? A gente começa a conviver mais com os nossos irmãos, eu particularmente que moro em Joinville ali quase sozinho, poder estar uns dias com os irmãos é muito agradável, né? Jogamos jogos de mesa, não jogamos muito na praia porque efetivamente éramos poucos ali e dos poucos o ambiente não estava muito para jogos, né? Mas sim, eu tive a alegria de poder caminhar todos os dias na praia, que eu gosto muito, contemplar, rezar. Depois tínhamos ali nesse apartamento, nesse edifício que nos emprestaram, a providência divina sempre é muito generosa. A gente aproveita para agradecer muito as pessoas que com tanta bondade conseguem emprestar a casa para os padres, né? E ali tinha piscina no prédio, tinha sala para fazer também exercício, né? Então foi muito bom. Não usamos muito não, mas estava lá. Não usamos muito, a piscina sim, a piscina quase todos os dias, né? Tava quentinha a água, eu com o Padre Felipe ali estávamos tendo boas conversas ali na piscina, muito bom, muito agradável. E praticamente foi isso, foi uma semaninha de descanso, de meditação, de contemplação da natureza, né? De exercício físico também, de convivência fraterna em comunidade, tudo isso enriquece
né? A gente está agora nesse segundo período de férias em Canela, e já dentro de 3 dias a gente vai viajar para São Paulo para ter nosso momento de convivência com todos os padres dos Legionários de Cristo. E aí vamos aproveitar também para ter um momento de estudo, curso de atualização, planejamento do apostolado da nossa província, enfim, vai ser um pouco de tudo, por isso que a gente vai lá. Já não será tanto férias como tal, mas sim um bom momento de convivência, de partilha também com outros membros de outras comunidades dos legionários aqui no Brasil. Então a gente está preparando já para esse momento. Mas enquanto isso, desfrutando aqui de umas boas férias, convivência, mais momentos de espiritualidade pessoal, né? Isso é muito bom. Zero. Fora o podcast católico, você sabia, e as publicações pessoais, zero apostolado. Né? Então, estamos aqui mesmo para renovar forças para voltar com tudo em janeiro, e é esse o nosso objetivo. E realmente eu vejo, os católicos, você sabia, não é nenhum trabalho, né? Realmente para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês, poder... Pois parte do que está sendo minha oração também nesses dias é o tema que eu vou trazer hoje, e de minha leitura nos outros tempos. Então é algo que para mim pois é a minha vida diária, né? Pois parte do que compartilhamos aqui com vocês. Então pois, eu não vejo nem como um trabalho, né? Não precisamos de férias do Católico Você Sabia. A gente já descansa no Católico Você Sabia, pelo menos assim eu vejo, né? Não sei se o Padre Renan é igual, mas essa é um pouco da minha experiência também de poder compartilhar e estar aqui com vocês e preparar pois umas pagininhas. Não é nenhum trabalho, é um pouco da vida nossa de cada dia, de estudo, de oração, pois de conhecimento, de formação. Então tudo isso ajuda muito, né? Na verdade, na minha experiência, quando você encontra uma pessoa que diz: ô padre, e o podcast parou? Ô padre, muito legal esse tema. Outras vezes eu estava lendo os comentários lá, até no site mesmo, né? E alguém dizia: nossa, eu não sabia isso, nossa, que tema legal. Então isso é o que enche, é o que realiza a gente, né? Saber que o nosso apostolado está indo mais além do que o que a gente conseguiria fazer de repente pessoalmente, mas com as publicações e republicações e repostagens a gente acaba chegando a mais pessoas. Isso é o nosso intuito, né? Formar, ajudar, enriquecer também na sua fé católica com esse podcast. Então a minha alegria de estar colaborando com o Padre Felipe nesse programa é justamente quando você vê esse retorno de pessoas que escrevem, que fazem comentários dizendo: olha, me está ajudando muito, é muito legal, muito interessante. Ou eu vejo postagens de pessoas dessas que têm redes sociais que ajudam, né, como influenciadores. Como eu poderia aprofundar mais na fé? E a pessoa marca o podcast Católico Você Sabia, né? Então é isso o que alegra a gente a continuar, mesmo com as dificuldades, a continuar com esse trabalho, né? E a gente nem sabe muito bem quantas seguem, de onde seguem, assim, super bem, mas eu já vi, tem um mapa que você consegue ver e tal. Eu sei que tem gente até da Europa que nos escuta aí, pelo menos chega até lá. Acho que já estamos internacional, já. Acho que, se eu não me engano, na Ásia tem alguma pessoa que escuta, ou apertou pelo menos sem querendo, alguma coisa fez, né? Eu fiquei sabendo que o Papa Francisco parou um dia para escutar o podcast Católico Você Sabia. Não é verdade, isso não. Mas quem sabe quantas pessoas escutam, porque como a gente também está em diversos meios, né? Então, pois tem a página, a primeira página que está salvo, né? A página hospedeira dos arquivos de áudio, que por aí também se pode escutar. Depois tem a nossa página de internet, onde pois, as pessoas entram e assistem, ouvem desde aí. E depois tem em YouTube, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, tem no Google Podcast, são diferentes lugares. Eu não fico buscando atrás de cada uma delas para ver quantas estão escutando, né? Mas então pode estar escutando em diversos lugares também, né? Diversas plataformas. E isso pois, não dá para levar muito essa contagem, não. Mas e eu sei que já dá para chegar em vários lugares. Assim. Sei que o Padre Felipe já está atrás disso, né? E já descobriu alguma coisa. Mas se você, ouvinte, ouviu até aqui esse nosso entretenimento santificante, é porque você é um ouvinte assíduo e de repente nos pode ajudar aí, agora que estamos em épocas de mudanças, de incertezas, né, de saber o que vai acontecer, onde eu vou, onde o Padre Felipe vai. Até agora seguimos no mesmo lugar, então continuamos, mas de repente podem dizer para nós: olha, vimos que é melhor que você vá para tal lugar, então o que a gente faz?
Então você, de repente, que conhece de tecnologia, pode mandar sua contribuição aí, dizendo, olha, padre, tem um aplicativo, tem um programa, tem isso, dá para fazer assim, mesmo o senhor estando em um lugar e o padre Renan estando em outro, isso vai ser uma boa ajuda. Sei que o padre já está atrás disso, mas como não tem nada certo ainda das nossas mudanças, a gente continua juntos e continuamos trazendo esse conteúdo para vocês semanal, né? Esperemos que continue ainda por muito tempo, mas vamos lá, né? Pois está nas mãos de Deus, né? A gente está, pois a ideia está, pois o programa está e a gente continua gravando e assim vamos estar fazendo na medida do possível. Mas vamos entrar no tema, que o tema vai ser um pouco longo. Na verdade, eu já estava decidindo já mais ou menos fazer em duas partes, porque eu sei que também é um tema que o padre Renan pode aportar muito, ademais porque ele já leu esse livro, né? Eu não li o livro, na verdade eu peguei um resumão, né, que já tinham preparado por aqui na comunidade, e eu estou aproveitando um pouco dele. Eu estou lendo outro livro de um padre legionário lá no México, que ele acabou de escrever sobre o tema. Estou lendo para fazer uma meia segunda parte, né? Apesar que só essa aqui deu umas 7 páginas aqui, mas eu vou saltar algumas coisinhas aqui. Então vamos lá, vamos entrar no tema, porque é um tema longo aqui, mas vamos tentar, pelo menos hoje, fazer uma metade, uma pausa nele, alguma coisa. De repente, na semana que vem, eu continuo falando desse tema. E o tema é um tema que realmente é de grande importância para todos, né? Especialmente para quem está no caminho de santificação, e que para a nossa vida também é muito importante, não só porque nós fazemos, mas também somos instrumentos nessa realidade da nossa próprio crescimento, da nossa própria formação, que é a direção espiritual, né? Então eu queria entrar um pouquinho nesse tema da direção espiritual, e que essa parte aqui, talvez essas duas primeiras partes, talvez sejam até 3 programas, não sei, vamos ver como vai estar o tema, o tempo aqui e tudo, mas pelo menos essa primeira parte que vamos fazer hoje, talvez no seguinte, está baseado no livro do padre Tomás Rodrigues Miranda, jesuíta. O padre, eu sei que já leu todo esse livro, é um livro bem grosso e bem detalhado sobre a direção espiritual, desde uma parte também muito psicológica, todas as partes da realidade humana. O padre poderia até explicar muito mais do que eu. Hoje vou falar... Como bom jesuíta, muito técnico também, né? Muito técnico e muito amplo. É realmente um livro grosso, não sei se são umas 400 páginas, lembra quanto são, mais ou menos, 300 e pouco. 300 e pouco, sim. Sim, então é um livro bastante grosso. Eu vou falar só duas, eu nem sei quantas partes são, na verdade. Eu vou falar só a natureza e finalidade da direção espiritual e entrar muito rápido nas pessoas, né, que participam da direção espiritual. Então, hoje o tema vai ser só essas duas realidades, né? A natureza e importância, né, e finalidade, natureza e finalidade da direção espiritual, e depois as pessoas que participam na direção espiritual. Então, vamos entrar já de cheio, para colocar. Está meio esquemático, não sei se eu falo esquema ou não, mas a natureza e finalidade está dividida em 2 pontos, A e B. No A são os elementos constitutivos por uma definição. Então, nesse primeiro ponto tem 5 pequenos pontos: ajuda, antropologia definida, ação do Espírito Santo, a santidade como vida e procura laboriosa. Essa vai ser a primeira parte. Depois eu falo da B. Mas vamos lá, vamos introduzir. A direção espiritual, que, como um bom jesuíta e também um bom filósofo, que certamente deve ser o padre Tomás Rodrigues Miranda, ele vai definindo como o que não é a direção espiritual, né? Então, ele começa falando que a direção espiritual está relacionada com a finalidade essencial do ser humano e, portanto, parte do seu projeto existencial, a luz divina. E essa direção espiritual vai muito em companhia com um outro programa que eu fiz faz umas 3 semanas, creio, que é sobre o programa de vida espiritual, né? Então, e a direção espiritual está muito baseada nessa realidade de como é meu programa de vida espiritual, porque é a matéria principal da nossa direção espiritual, deve abarcar realmente nossa vida espiritual, nosso trabalho de programa espiritual. Então ele vai falando o que não é uma direção espiritual. Ele começa falando, não é um diálogo com base numa doutrina, conselhos formulados, decretos ou normas, mas na própria experiência religiosa e vital do dirigido. Eu não vou explicar muito, o que não é, né, mas é que vocês entendam talvez, né, pelo menos esse conceito da direção espiritual a partir dos não, o que não é, né? Não é mais senhora, norma, né, não é uma norma, mas é servidora, né? A direção espiritual acompanha o dirigido.
Não é um encontro para solucionar problemas circunstanciais, né? Pois muitas vezes as pessoas chegam para resolver problemas, né? Padre, preciso de uma direção espiritual. Então, estou com esse problema, né? Realmente, a direção espiritual não é isso, né? Só solucionar problemas circunstanciais. Não é uma conversa profunda de amigos, ainda que, pois certamente, melhora a direção quando são bons amigos, também ajuda muito, né? Não é um diálogo de instruções, fugindo da decisão pessoal, né? Não é isso, eu não sei o que eu fazer, vou perguntar para o padre para que ele me diga o que eu tenho que fazer, né? Não, o padre não vai dizer o que você tem que fazer, né? À luz do Espírito Santo, o padre vai dar, pois, talvez, conselhos, guias, direcionamentos, mas a pessoa é quem toma a decisão de fazer o que tem que fazer na sua vida espiritual, no seu crescimento pessoal, né? E aqui, pois, ele coloca também dois extremos, né? Que, pois, tanto o dirigido como o diretor espiritual podem entrar, não? Que é só a técnica, né? Versus o Espírito Santo faz tudo. Então, pois, ou só uma técnica que, pois, resolve meus problemas, ou eu deixo tudo na mão do Espírito Santo, ele tem que resolver tudo, né? Uma definição que eu encontrei, pois, até está nos nossos programas de formação dentro do movimento Reino Christi, que nesse livro desse outro padre legionário que escreveu agora faz pouco tempo, essa definição eu gostei bastante. A direção espiritual é uma busca na fé da vontade de Deus e suas implicações concretas para a própria vida. Eu acho que é uma definição bastante boa e simplificada que pode ajudar a entender, então, essa direção espiritual como uma busca na fé da vontade de Deus e suas implicações concretas para a própria vida. Vamos lá. Então, pois, a direção espiritual quer ser, primeiro de tudo, uma ajuda, né? Não é substituição da responsabilidade de autoconhecimento e, sobretudo, de decisão e autodeterminação, né? Tem que ser, sobretudo, uma presença ativa e acompanhante, né? Onde, pois, existe uma comunicação clara para potenciar energias, inibir fraquezas, até adquirir equilíbrio na suficiente liberdade, né? Nessa maturidade, para levar até o fim o processo de busca, né? O ajudante, o que, pois, é dirigido, deve ter o guia deve ter experiência do mistério humano nos seus distintos níveis, incluindo elementos que facilitam e esclarecem a comunicação, não apenas verbal, mas sim, pois, a presença, a acolhida, essa certa empatia, esse apoio, né, esse compromisso, e vai muito além do diálogo, né? É uma referência, mas vai muito além do diálogo, né? E deve oferecer, pois, essa libertação, esse esclarecimento, esse discernimento e esse apoio. Muito rapidamente comenta sobre essa antropologia definida que coloca o padre Tomás Rodrigues, né, falando, pois, desse conceito do homem, né, dessa visão, né, que são, pois, ele coloca 4 pontos, né? Primeiro, ele fala do ser humano unitário, distinto, único, independente e relacional, né, que considera não só a vida espiritual, mas a harmonia dos elementos da pessoa. Não é apenas uma alma, mas é uma pessoa íntegra, né, na sua alma e no seu corpo, né? Não só suas ideias e convicções, mas também seus comportamentos e motivações, e às vezes inconsistentes, né? Pois, sobretudo, aliás, né, que temos na nossa vida, né? Esse desejo de buscar aperfeiçoar a sua própria identidade, né, conhecendo-a e constituindo-a com maturidade, né, e ajudar a apresentar-se a si mesmo como é diante de Deus realmente, aceitar que Deus o ama como ele é. Por isso, mais que normar comportamento, né, é buscar ser ele mesmo sem se envergonhar ou superestimar. E assim, pois, fazer um trabalho de crescimento. Só assim se libertará de uma falsidade e será quem deve ser, né? Pois isso até são como uma realidade pré, né, à direção espiritual mesmo, né? Depois, uma segunda ideia dentro dessa antropologia, desse conceito do homem, né, que o padre vai colocar, ele coloca o ser humano com uma finalidade pessoal, né, com base no amor fundante do Criador, deve encontrar razão dele existir, né? Porque qual é a sua vocação? Talvez ali dentro do programa passado, naquela ideia do programa, do projeto, né, de vida espiritual, traz realmente essa realidade anterior, né? Primeiro o projeto de Deus para aquela pessoa. Deus me amou e me criou para uma finalidade, né? Cada pessoa é um projeto divino e, portanto, deve descobrir o projeto de vida,
né? Aquela diferença do projeto, do programa. Todo projeto tem razão de ser, um motivo original e um fim claro. E sua vida responde a esse amor criativo de Deus. É aquele projeto que nasce do coração de Deus para cada um. E que depois também entra na realidade vocacional também de cada pessoa, né? E por isso ordenar todos os setores, inteligência, instintos, poder, ter, a parte sexual, toda essa realidade em harmonia a esse fim maior e excelente. E pois, ter sempre presente, né, no próprio trabalho de vida espiritual, pois essa realidade. Depois ele fala ainda do ser humano plenamente livre, não absolutamente livre. A direção espiritual não só respeita, mas assume a pessoa como livre, numa liberdade de natureza dinâmica, para chegar a um livre para. Eu preciso libertar-me com base na verdade, viver na verdade. A liberdade não é o projeto, mas como um caminho que abre ao absoluto, que permite minha plenitude como criatura. O homem constrói sua pessoa definitiva, sua personalidade, com as livres decisões que toma e vai tomando ao decorrer de sua vida e deve tomar sobre si mesmo. Optar, decidir, coloca pois, o ser humano, cada um de nós, em solidão intransferível. Eu tenho que tomar a decisão. Né? A direção espiritual acompanha, mas a solidão é necessária. A pessoa tem que tomar essa decisão dentro do seu próprio coração. E o quarto ponto que ele coloca dentro desse conceito do homem, dessa antropologia definida, é o projeto do homem, que o homem tem desde a criação na sua natureza, né, como ideal, criado à imagem de Deus e que aspira à identidade com Cristo. E por isso essa a antropologia da direção espiritual deve ser, sobretudo, cristã, né, com a experiência de um Cristo vivo e verdadeiro, Deus e homem real e pessoal, que fala, que escuta, que compreende, sobretudo que ama e salva. Né? A direção espiritual tem que estar centrada nessa realidade de uma experiência de Jesus Cristo. A transformação em Cristo é obra do Espírito Santo por sua graça. E implica disposição da alma, da pessoa, mas a liberdade, sobretudo, que já mencionamos, e essa colaboração ativa com essa ação do Espírito Santo de poder seguir suas inspirações e estar disponível para o Espírito Santo. E aí que entra pois, essa terceira ideia, né, esse terceiro ponto ainda dessa natureza e finalidade, que é a ação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, que pois, já supõe essa ação do Espírito Santo na direção espiritual. Ele é quem atua como ser inspirador e estimulador para o dirigido e para o dirigente, né, para o diretor. A vida do homem é substancialmente vida do espírito espiritual, portanto é buscar a liderança do Espírito Santo e não apenas assessoria psicológica ou desafogamento emocional. Na direção espiritual é deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. A direção espiritual vai ajudar a preparar, a libertar, a tirar obstáculos para que o Espírito Santo atue e a pessoa responda. Por isso é muito importante esse cuidado com o voluntarismo ascético que quer muitas vezes fixar as graças fechadas em um diálogo predeterminado. Deve-se buscar sempre abertura, docilidade, responsabilidade, disponibilidade generosa, liberdade. E a direção espiritual também é ministério da palavra e por mediação entre Deus e o homem, e o Espírito que não é inerte age em ambas as pessoas e as toca, né? O diretor e o dirigido. Ambos pois, recebem essa ação da graça, né? Essa ação do Espírito Santo para iluminar. Né? E pois ainda dentro dessa, um quarto ponto, dentro dessa natureza e finalidade, pois está o ponto da santidade, né? A santidade como vida, né? A santidade como motivo e fim próprio da direção espiritual da vida de cada um de nós. Ser santos, sede santos, né? Um chamado vital à santidade, que é a realização da finalidade última do ser humano, a união com o Criador. Né? Somos chamados, não forçados. Portanto, essa resposta livre a essa atração divina para participar dessa essência divina, essa perfeição, apoiada por motivos claros e pessoais. Então, a direção espiritual vai ajudar a abrir campo de possibilidades de resposta, discernindo caminhos, métodos e, sobretudo, personalizando-se, ou seja, libertando-me interiormente de condicionamentos para que a resposta seja plenamente livre. E depois, o último ponto dessa realidade, dessa procura laboriosa,
natureza e finalidade, essa dentro desse elemento constitutivo, por uma definição, né, é a procura laboriosa, né, pois é um trabalho insistente de libertação interior, de discernimento, de decisões normalmente árduas, cheias de obstáculos na prática, e assim porque o homem, por um lado, está amadurecendo e crescendo, e por outro está ferido, e portanto tem uma natureza frágil, é uma realidade de todo ser humano, de cada um de nós. E por isso essa busca compartilhada entre diretor e dirigido, né, mas o máximo responsável é o dirigido, que se apresenta a Deus, ao Pai, e é um processo que, portanto, se dá gradualmente, devagar, passo a passo, né? E essa procura conduz a um crescimento gradativo nos motivos do viver e agir, cada vez mais profundos, porque os motivos iniciais, impulsivos e superficiais geralmente são insuficientes. Então, quem descarta o trabalho de busca intensa e esforçada vai terminar fracassando. Então, essa procura laboriosa, né, constante do crescimento da direção espiritual é, sobretudo, um dever, uma necessidade do dirigido. Então, esse é como são os elementos constitutivos, uma definição que o padre Tomás Rodrigues apresenta, e dentro ainda dessa natureza e finalidade, entra o segundo ponto, que é essa centralizando a finalidade da direção espiritual. Então, voltando ali naquela definição que eu falei, que eu gostei, que não está nesse livro, está em outro livro, a direção espiritual é uma busca na fé da vontade de Deus e suas implicações concretas para a própria vida. Então, voltando agora no Padre Tomás, a direção espiritual quer ajudar a que a pessoa realize seu ser pleno, conhecendo o plano de Deus sobre ela e respondendo com generosidade e liberdade, né? Talvez até uma especificação dessa definição que eu dei do outro livro, pois a direção espiritual quer ajudar então a que a pessoa realize seu ser pleno, conhecendo esse plano de Deus sobre ela e respondendo com generosidade e liberdade. E para isso é necessário reconstruir sua unidade interior pessoal, pois é a pessoa na sua integridade que se realiza sem divisão. Eu não posso querer uma coisa na mente e estar vivendo de uma maneira diferente daquilo que eu desejo ou eu quero. E para adquirir essa integridade, deve primeiro libertar-se do que condicione a procura de sua opção para transcender-se, né? Perder-se, renunciar-se naquelas realidades da própria vida que estão contrárias àquilo que meu coração, que minha mente muitas vezes deseja, né? Vendo isso diante de Deus. Por isso, descobrir o chamado divino, o motor coerente e forte de sua vida e o significado desse caminho que Deus lhe propõe, né? Através da oração e contemplação. Deixa eu aproveitar que o padre fez uma pausa para a água, porque algo que... Eita, desculpa. É a gripe aqui, porque algo que eu estava pensando enquanto ele falava tudo isso, partindo do homem, e partindo do homem como um ser espiritual, né? Corpo, alma e espírito, uma das máximas do livro que eu assimilei bastante é quando ele fala sobre o discernimento espiritual, que é matéria importante dentro da direção espiritual. O tema do discernimento provavelmente vai sair em alguma ocasião. Acho que temos também um podcast falando sobre o discernimento mais orientado aos exercícios espirituais, né, de Santo Inácio. Porém, a máxima dele era: o discernimento espiritual só pode ser feito por pessoas espirituais. Isso eu gravei muito, porque às vezes a gente confunde discernimento com diálogo entre amigos para ver o que todo mundo decide que é o melhor, né? E não é isso. O discernimento primeiro deve ser feito na oração. Se a gente aplica esse princípio do discernimento espiritual à direção espiritual, aí a gente entende melhor tudo isso que o padre Felipe falava, que o padre Tomás menciona no seu livro. Por que ele parte do homem? E por que parte do homem como um ser espiritual? Porque justamente a direção espiritual é algo próprio da sua relação com Deus. Por isso o padre mencionava tantas vezes e repetia que não é o padre o diretor, quem vai dizer o que você tem que fazer, mas é você quem diante de Deus vai descobrir em plena liberdade, em plena docilidade a palavra de Deus, escuta a vontade de Deus. Ou seja, aquela máxima: discernimento espiritual só pode ser feito por pessoas espirituais, a gente pode também aplicar à direção espiritual, né? A direção espiritual só pode ser feita por pessoas espirituais.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe verdadeira direção espiritual que não vá acompanhada por uma intensa vida de oração, por uma intensa relação com Deus, por uma intensa vida eucarística, busca sacramental. Isso é direção espiritual. O outro, se você vai uma vez por mês falar com um padre em suposta direção espiritual, mas depois você não vive a sua vida espiritual, na verdade você está confundindo, é como uma terapia. Eu vou e falo com um amigo, ele me ajuda, ele me escuta, ele me dá umas luzes, mas se eu não levo isso para a minha vida de oração sacramental, isso não é vida espiritual. Então, por isso eu sinto que o Padre Tomás parte desse princípio de entender primeiro que a direção espiritual ela é uma sua relação com Deus, né? Uma atitude da sua alma de docilidade, de escuta, porque a verdadeira direção espiritual só pode ser feita por pessoas espirituais, né? Não sei se o padre concorda com essa Sim, linha. não. E até pensando nessa realidade e pensando no outro livro do outro padre que eu estou lendo, aqui essa parte que ele vai centralizando a finalidade de direção espiritual, ele fala primeiro, né, do aspecto purgativo, o perder-se e renunciar, né? Depois o aspecto já unitivo, a oração, a contemplação, para chegar pois, ao processo pleno de união com Deus, né? Então, pois, essa necessidade, né, primeiro de renunciar aquelas coisas que me afastam de Deus, né, o perder-me, renunciar-me, e pois, isso não se dá, né, eu tenho que primeiro me renunciar e depois começar a rezar, não, claro que isso vai junto, mas ir crescendo, né, nesse motor coerente, nesse chamado divino, nessa pois, fonte da própria vida, né, para buscar realmente esse significado desse caminho que Deus vai propondo e que eu vou conhecendo, né, na oração, na vida contemplativa, na minha vida de oração, né, e potencializando, né, as opções, as decisões e colocá-las em prática com compromisso, né, porque depois é no dia a dia onde eu vou vivendo essa realidade. Ele comenta aqui uma parte sobre a direção espiritual como uma tarefa eclesial, é a igreja que ensina, governa e santifica em ato de serviço, né? A direção espiritual é um serviço fraterno, carismático em busca da sabedoria dos amigos de Deus, né? É um cuidado pastoral, não é poder jurisdicional, né? Ou seja, é uma ajuda pastoral, não é uma regra que se impõe pelo diretor espiritual, né? Pois corresponde primeiro a pastores hierárquicos formados para dirigir, mas também onde leigos, homens e mulheres bem preparados podem mediar também em nome da igreja. Depois ainda dentro desse segundo aspecto, né? Esse era o terceiro aspecto dentro da natureza e finalidade, e depois o quarto aspecto é a necessidade da direção espiritual, que eu vou falar muito rapidamente, pois eu acho que pois, geralmente as pessoas já veem em si essa necessidade de direção espiritual, e de tudo que falamos da sua finalidade e tudo, acho que você pode entender bastante. Mas o homem como ser social moralmente necessitado de ajuda e do outro. Ninguém é médico de si mesmo, né? Então nós damos, né, ajudamos, impartimos direção espiritual, mas também temos nosso próprio diretor espiritual. E a vida cristã é por si dialogal. O Padre Tomás coloca desse modo, né? Nós vamos conhecendo a verdade na medida que vamos compartilhando também esse conhecimento da verdade. E assim, pois, vai superando também os perigos de arbitrariedade, não, de ilusões, de enganos, que é muito fácil dentro da vida espiritual, quando você vive uma vida isolada, né? A solidão do isolamento que bloqueia até mesmo o processo de busca, né? Então eu preciso do outro, não só na minha realidade talvez apostólica, pastoral, mas eu necessito do outro, porque especialmente de uma pessoa que está mais à frente, que vai poder iluminar também o meu caminho, né? Para que eu não sinta que eu tenho toda a verdade, que eu sei os caminhos que eu tenho que traçar para a minha vida e todo o caminho que eu estou seguindo é certeza, né? E pois outro ponto ainda dentro dessa natureza e finalidade pois a dinâmica da direção espiritual, né, que também é muito rápido, não é, mas um pouco dessa como introdução ainda, ao ser um processo da direção espiritual, implica uma trajetória em continuidade rumo a uma meta, essa plenitude de Cristo, que é o que a direção espiritual quer levar. E por isso sua dinâmica vai consistir em potencializar as possibilidades da pessoa e minimizar a influência negativa das fraquezas e impedimentos, né?
E pois dentro dessa realidade, por um discernimento duplo, né, antropológico, psicológico e o espiritual, né? Esse discernimento é importante em todo homem, não é só a realidade espiritual que está em jogo, também é a minha realidade como ser humano, né, na minha psicologia, na minha antropologia. Nesse discernimento antropológico, psicológico que o Padre Tomás coloca, ele fala que esse discernimento favorece a resposta. Opa, olha o galo aí marcando aí, já estamos na metade, já queremos um pouco passado já da metade. Já. Valeu, galinho. Então, dentro desse discernimento antropológico, psicológico, ele favorece a resposta adequada, descobrindo o fundo das inseguranças e inconsistências, né, da pessoa, desencadeando o processo de libertação interior, não? Que essas inconsistências inconscientes, muitas vezes, da pessoa, para poder ter essa liberdade de tomar também as decisões que Deus vai marcando para a própria vida. E depois esse discernimento espiritual, que busca o desígnio de Deus sobre a pessoa dentro de uma experiência de oração, procurando a ação da graça e das moções espirituais, né? Parte de uma postura de fé, não enfrentando sua própria realidade interior, iluminada pela palavra. Então, esse discernimento, né, que existe da pessoa, no seu psicológico, no seu ser humano, e depois esse discernimento também espiritual, né? Depois, entrando já nos níveis ou tipos de relações humanas de ajuda, que é o outro ponto dentro dessa finalidade ainda, o acompanhamento espiritual supõe também uma pessoa madura capaz de ajudar e dar uma resposta adequada à transcendência vocacional, mas implica que seja também espiritual. Não basta a preparação técnica ou profissional, mas precisa uma vida e experiência espiritual, né? Aqui um pouco já mais em relação, sobretudo, aos diretores, né? Outras diferenças que passo rapidamente da direção espiritual, que as pessoas confundem muitas vezes, né, entre direção espiritual e confissão, né? Elas têm um fim diverso, uma dinâmica diferente, né, que é aconselhar e acompanhar, né? A matéria também é diferente, né? O pecado, né, versus a vida, né? A confissão, pois eu confesso os meus pecados na direção espiritual, eu estou falando da minha vida espiritual, do meu crescimento espiritual. Uma outra diferença entre direção espiritual e obediência, né? Na direção espiritual nunca se manda, que é sinal de maturidade do diretor ou do dirigido, se espera que receba uma ordem do que fazer, mas se busca, né? Se ajuda a buscar, né? A direção espiritual está ajudando a buscar a vontade de Deus. E uma terceira ideia, diferença da direção espiritual com diversos tipos de pessoas, né? Segundo o grau de vida espiritual de cada um. Acho que já tem caminhada e experiência, mas falta discernimento vocacional, e também as pessoas com vocação definida, mas que buscam qualidade na entrega, né? Então, cada alma dirigida, cada dirigido vive essa diversidade do grau que ela vive também, né? E, finalmente, acho que eu consigo, então, terminar aqui, que é a parte mais grossa, mas vamos tentar terminar, sobre as pessoas que fazem parte da direção espiritual, né, que são três, né? O diretor, ou o acompanhante, o dirigido, ou o acompanhado, e, claro, o Espírito Santo, né? Então, há dois níveis de relação, o humano, diretor-dirigido, e há o nível de relação sobrenatural, ambos com Deus e, portanto, ambos discípulos obedientes. Não é só o dirigido que obedece a Deus, né? O que está buscando a Deus. Também o diretor está buscando, né? Ambos com Deus e ambos discípulos do Senhor que querem, entender a vontade de Deus para a vida de um e do outro, né? Então, vamos lá. Essa parte é a mais longa, vou tentar correr um pouquinho, que é sobre o diretor. E talvez vão ajudar vocês na busca de um diretor, né, que não é fácil, porque infelizmente dentro da igreja todo o aspecto da direção espiritual caiu em desuso, né, especialmente para os leigos, né, talvez dentro de uma realidade mais religiosa, dentro de uma realidade de movimentos, a direção espiritual esteja mais presente. Mas dentro da igreja comum, os párocos em geral não conseguem já o tempo necessário para dedicar a essa direção espiritual, né? Então, só como curiosidade, o padre Paulo fez um curso agora e
ele usando a Filoteia, né, de São Francisco de Sales. E naquela época São Francisco dizia que um em cada 100 padres, se agora não me lembro o número, né, era um bom diretor espiritual. Depois passou um pouco mais para frente e o Padre Paulo dizia que na época era um em cada 1000 e provavelmente hoje a gente pode dizer que é um em cada 10.000 padres, bom diretor espiritual, né? Claro, a gente tem que colocar nossa, como diz uma personagem importante da história do Brasil, tem que colocar nossa sandália da humildade e entender que realmente é uma missão, é uma vocação. Ser diretor espiritual não é fácil, mas se Deus chama, Ele capacita também. Mas, efetivamente, como o padre dizia, não é fácil porque está meio em desuso na igreja, né, como prática. Então, está cada vez mais difícil também encontrar um padre que seja um bom diretor espiritual, né? Isso só como dado curioso do curso do Padre Paulo. Sim, e o diretor espiritual ele tem que se formar, né? Tanto doutrinalmente, né? Conhecer bem a doutrina da igreja, a doutrina da guia das almas, mas também, aqui vai entrar depois, também na sua vivência depois, né? Então, não é fácil, né, toda essa realidade, né? E um bom, e sempre a gente na legião, na nossa formação, a gente sempre escutava, né? Para você ser um bom confessor, né, como sacerdote, você tem que ser um sacerdote que se confessa com muita frequência. Igualmente, eu acredito para a direção espiritual. Para ser um bom diretor espiritual, né, o sacerdote tem que ter bastante direção espiritual, tem que estar sempre bem guiado também. E essa experiência que especialmente nesse mais de quase um ano, já mais de um ano no acompanhamento mais concreto junto às famílias e junto, né, aos pais e casais, e essa realidade, pois tem sido muito isso, né, pois de poder iluminar, sobretudo eu preciso mais de viver essa realidade também para minha própria vida, né? Então vamos lá, o diretor acompanhante, vamos tentar correr, porque já passamos da metade já, na verdade já temos que estar terminando. Mas aqui são 3, 4, 6, 8 pontos, creio. 9. 9 pontos para o diretor. Então, algumas eu só vou mencionar, talvez, porque talvez seja mais interessante. Mas o dirigido, que é pouco, na verdade, o Espírito Santo eu não vou nem mencionar muito, porque pois a ação é dele, né? Mas a personalidade, né, é o primeiro ponto do diretor ou acompanhante. Personalidade, aspectos mínimos essenciais, né, capacidade inata de comunicação e empatia, saber ser receptor. O dirigido deve estar seguro que foi compreendido e acolhido. Essa parte também é importante, porque se o dirigido não sente, né, e geralmente isso também se fala, né, pois você vai com esse padre, tem uma primeira conversa, se você vê que encaixou, ainda que não é a palavra, né, que deve entrar, mas se você vê que o diretor tem alguma, né, pois a engrenagem pois se encaixou, pois você continua, você vê que não teve aquele acolhimento, que não teve pois aquela compreensão, talvez vai ser mais difícil. Às vezes pode tentar mais alguma vez, mas já vê talvez que de primeira vai ser difícil. Depois um alto nível de comunicação, né? Facilidade de despertar confiança por parte do diretor é bem importante, né? Isso dentro da personalidade, aspectos mínimos essenciais. Depois na personalidade moral ou vivencial, uma pessoa de Deus para o outro, mediador do amor, da graça de Deus, sacramento do Pai, ponte ao Criador, Pai bom, paternidade espiritual, só Deus é Pai, mas Ele sabe representá-lo, então não interfere, sabe desaparecer do meio, renunciar à amizade pessoal, deixar espaço de encontro entre a criatura e o Criador, porque Ele é um instrumento, né, um instrumento vivo, é o diácono do Espírito, né, como coloca o Padre Tomás dentro do livro, né, é estar a serviço para que o dirigido encontre, tenha a sua relação com Deus. Ele usa, pois, a palavra mistagogo, que conduz ao mistério, né? É o sacerdote que leva ao mistério, a experiência do mistério de Deus, né? Aqui coloca também educador pedagogo, deixa com respeito que cada um seja ele mesmo. Coloca uma realidade de terapeuta quando for conveniente, mas só em casos não graves, senão deverá encaminhar isso, pois na minha realidade eu estou sempre encaminhando as pessoas, nunca fiz nenhum curso concreto de terapia ou psicologia, que pode ajudar, às vezes também não ajuda muito, especialmente dependendo da formação que o sacerdote teve, né, que tipo de formação psicológica, terapêutica,
mas é sempre importante encaminhar também quando já sai um pouco dessa área realmente espiritual, né? Ou quando pois a realidade psicológica da pessoa exige também esse acompanhamento mais concreto por um profissional também. Mas aquele comentário que eu achei bastante interessante, mais do que cheio de virtudes, deverá ser coerente em sua vida. Então, não espere encontrar um Padre Pio para ser seu diretor espiritual, senão você, perdão, mas você nunca vai encontrar um diretor espiritual, né? Pois todos somos falhos, todos estamos no caminho de santificação, de crescimento, buscamos estar cheio das virtudes, mas ainda estamos longe dessa realidade. Então, pois também tem que ter um pouquinho de paciência com o diretor, senão, pois, sobretudo que ele viva uma vida coerente, né? E não que seja, pois, já um santo em vida. Isso, pois, acho que ninguém o é. Não? Depois, nas qualidades que ele coloca, ressalta para o diretor espiritual, fala sobre discernimento e sabedoria espiritual, como dom, carisma e como hábito em obediência ao Espírito Santo, um equilíbrio de personalidade humana integrada, não, como eu falei, não significa ser perfeito, mas sim íntegro, equilibrado na sensibilidade, temperado no conflito, sereno e seguro, com paz psicológica, efetivamente maduro, já ele mesmo resolvido e desprendido de si e seus problemas pessoais, que goza dessa plena liberdade interior, capaz de amar de forma construtiva no amor de ágape, que integra a nível espiritual, o amor biológico e carnal, e no psicológico sentimental, né, generoso, sacrificado e universal. Tudo isso é importante também encontrar no sacerdote também, né? Esse equilíbrio realmente em todas as suas áreas. E sentido comum, né? Também coloca o Padre Tomás como dom natural que dá à pessoa sentido de orientação para o positivo, que não significa pois, considerar-se competente e tudo, né? O sacerdote, o diretor, nunca vai saber tudo, mas que tem um sentido comum que vai controlar extremismos, fanatismo, falsos otimismos, que só prejudicam às vezes. Mas, em síntese, deve ter seu centro unificado que estimule a confiança e a paz do dirigido. Isso é bem importante. Algumas outras características que só menciono: sociabilidade, né, que não deve sentir-se bloqueado ou inibido, mas estimulado, tratável, afável. Confiabilidade, né, capaz de produzir confiança, né, onde se encontram nele apoio, segurança, fidelidade suficiente para partilhar segredos sem temor em incompreensão, indiscrição ou desrespeito. E também criar a confiança e segurança do dirigido em si mesmo, né, que fomente pois, a abertura e possa também tomar decisões pessoais válidas, iniciativas responsáveis, educando-se numa liberdade responsável. E pois, outra característica, pois, a capacidade de diálogo, né, capaz de alto nível de comunicação interpessoal, não apenas falar bem e até com simpatia, mas também escutar e se fazer entender, né? Geralmente o que se comunica é um conteúdo vivencial, ideias, sentimentos, emoções, experiências, conhecimentos, né? Um módulo complexo e profundo que deve ser atuado com atenção e clareza e empatia mútua também. Depois, nessa empatia, ele coloca como um outro ponto, né, por sua importância, né, ele trata até separadamente, né, que é essa arte de compreender e sentir como o outro se sente e sentir com ele, né, que implica sensibilidade, reter os próprios sentimentos, julgamentos e certa ansiedade, dar explicações e soluções imediatas, né. Geralmente tendemos a compreender de modo valorativo e intelectual, mas a empatia compreende sem procurar mesmo analisar ou julgar, mas apenas oferece ambiente para ser eu, né? para o dirigido se perceber e se sentir com ele mesmo. Né? E sempre com base no amor desinteressado, né? Que facilita pois, a abertura do outro, a se expressar e, sobretudo, a compreender-se e aceitar-se a si mesmo. Essa sensibilidade que vai exigir o esforço de, pois, muitas vezes, abstrair esquemas, quadros mentais, valores e sentimentos próprios que ligam, às vezes, geralmente a um sistema rígido, que na direção não pode existir, porque cada dirigido é diferente. Né? E por isso o diretor deve atender a dois componentes do mundo interior do outro, né? Que é o seu modo de perceber a realidade e a carga emotiva também. E quando chega a esse núcleo pessoal do outro, você encontrará pois, a explicação, ainda que justificável, do proceder do outro e poderá abrir um diálogo. Né? Por isso não pode confundir empatia com paternalismo, protecionismo, sentimentalismo, tolerância e confiança inautêntica. Essas não partem de um amor desinteressado, mas de si mesmo terminam por bloquear talvez o amadurecimento. Né? Por isso o acolhimento vai ser essa porta de entrada à empatia. Né? Essa atmosfera positiva que permite também ao
e convida o dirigido a se explorar e expressar sua intimidade. E, pois, aqui, atitudes fundamentais, né? Suas posições de vontade livre e disposição de atos que passam bem rápido, boa intenção, autenticidade, humildade, receptividade, tolerância, respeito, motivação cristã. Habilidades com disposições práticas, técnicas adquiridas, formadas, que pode ajudar, sobretudo, né, mais do que esse conhecimento científico, né, sobretudo o experiencial da vida e da teologia espiritual, né, boa antropologia, psicologia e sociologia, né, mas sobretudo essa experiência, né, a experiência do próprio diretor, dele mesmo, né, de sua vida espiritual interna, real, adoração, nação, oração pessoal, vida de caridade sincera, né, consciência delicada, conhecimento de si, prudência nas decisões, pureza de intenção, toda essa realidade do diretor que tem que estar presente, né, docilidade do Espírito Santo, liberdade interior de sentimentos e afeições desordenadas, né, ele mesmo deve ser um dirigido espiritual, como mostra de fé a mesma direção, ele tem que viver ele mesmo a direção espiritual, né, e depois do relacionamento com os outros, né, ter essa experiência também de guiar outras almas que tanto pois o ajuda depois na direção de outras pessoas, né? De abrir-se, de observar, de relevar sem julgar experiências humanas ao seu redor, né? Autoconhecimento e autoanálise, né? Vencer os prejuízos com objetividade, né? Toda essa realidade que tem que estar presente, né? Depois, né, a vocação e a missão pois, do diretor, eu salto essa parte e comento por fim aqui, antes de passar para o dirigido e terminar, pois esse relacionamento do diretor-dirigido, né, que além das técnicas de direção espiritual, existem posturas e atitudes em relação com o dirigido, né, que é considerar sua unidade integral, essa realidade espiritual, psíquica e corporal do dirigido, né, posturas de indiferença mútua ou não aceitação, ainda que parcial, pois não vai ajudar, né? Então a integridade favorece essa confiança plena. Conhecer as motivações do dirigido para relacionar-se com ele, né? Porque a única verdadeira que fará bem é de deixar-se ajudar para discernir, né? Que busca Deus ou sua plenitude. Depois esse processo de amadurecimento de um dirigido, que às vezes com atitude infantil de dependência, né? Inicial, né? E aí é onde tem que também ajudar nesse processo também. Né? Algumas dificuldades que pode ser criada pelo diretor para uma boa relação, pode ser uma excessiva identificação com o dirigido, recusar o dirigido, né? Inflexibilidade nos próprios juízos, ânsia de encher espaços afetivos, influência no dirigido, né? Então o diretor deve sempre cuidar de si, né? Isso é tão mais sábio que os conselhos que pode dar, né? Privacidade pessoal, suficiente descanso, otimismo sadio, evitar expectativas grandiosas. Toda essa parte, essa relação também vai ser importante para ele. E termino com o dirigido ou acompanhado, que isso aqui é bem breve, né? Que todo homem, toda pessoa merece ser acompanhado para encontrar a direção, né, de sua vida para o Criador, mas para uma direção espiritual propriamente discernimento é necessário, pois, esse suporte humano, essa capacidade e disponibilidade do dirigido. Se partimos de zero, não seria propriamente direção espiritual, porque se supõe uma base espiritual e humana. Isso é bem importante, às vezes as pessoas pedem direção espiritual e eu quase sempre comento, vamos começar com um diálogo, né, espiritual, que seria mais ou menos, né, conhecer a pessoa, conhecer a realidade da pessoa, às vezes é um problema concreto que a pessoa quer atender. Nessas ocasiões, pois até mesmo muitas vezes de modo online ainda se faz, mas uma direção espiritual propriamente dita sempre está muito parecida com a confissão, tem que ser presencial, né, ajuda muito mais, né, mas humanamente, né, do dirigido se requer uma base cultural que permita primeiro aceitar-se e ser aceito pelo outro, confiar no outro e ser receptivo, né, poder ser livre e responsável de suas decisões, capacidade de preferir, né, abrir-se sinceramente o outro, abrir-se, né, ter um mínimo controle emocional, saber enfrentar a própria vida, poder ser consciente do que acontece, poder concretizar e conhecer, né, distinguir sem separar entre experiências psicológicas e espirituais, construir um espaço-tempo psicológico e real para a espiritualidade, né, tempo de oração, de encontro, amadurecer um sadio sentido de pertença a um corpo, de família, de igreja, de comunidade, isso na realidade humana, e depois na realidade espiritual do dirigido, se requer também uma suficiente sensibilidade religiosa para se relacionar
afetuosamente com Deus, né? Essa docilidade interior para buscar a vontade, o desígnio de Deus e sua vontade sábia, um certo grau de serenidade para observar também esses movimentos de Deus na alma, certa ressonância, intuição espiritual, e essa capacidade de renúncia em enfrentar imprevistos e assumir responsabilidades. E, finalmente, pois essa habilidade para fazer oração formal sem grandes dificuldades, né? Ter uma vida de oração, né? E esses são, pois, e claro, né, pois, o Espírito Santo, que é o que guia toda essa realidade, o que guia todo, né, o dirigido e o diretor, né, que não pode faltar. Sem a ação do Espírito Santo, pois tudo fica num aspecto muito humano, né? Então, pois, foi bem resumido, bem compacto para colocar, e isso não é todo o livro, foi só essas duas partes que eu quis pegar. Eu quero depois, mais na frente, apresentar, pois se possível, já mais ou menos como um plano de direção espiritual. Eu quero terminar o outro livro, não sei nem se vai ser agora no próximo programa, que vai ser a continuação, mas esse vai ser, pois, a apresentação da direção espiritual, parte 1. A parte 2, eu terminando o livro, eu já quero preparar uma coisinha para deixar talvez mais mastigado. Isso aqui foi como, pois, a natureza e finalidade e as pessoas que participam da direção espiritual. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês, já excedendo o tempo aqui que eu vi agora, mas espero que seja de ajuda aí para vocês. Passou o recorde, né? Mas ainda não. Obrigado, Padre Felipe. Quando você falava, sobretudo na primeira parte, eu gostei muito e de fato não me lembrava exatamente da definição que dá o padre, mas gostei muito do que você dizia, trajetória, né? Trajetória rumo a uma meta. E, obviamente, nós sabemos, né, essa meta nossa de vida espiritual, de vida cristã, é a nossa salvação, é o céu, é a nossa santidade. Então, a direção espiritual deve ser essa trajetória, esse caminho rumo à santidade, o céu, a salvação, com a ajuda de Deus, da graça, que certamente é o que faz primeiramente responsável, né, pela santificação e pela salvação, e com a ajuda de alguém que está nesse caminho de vida espiritual, que é o seu diretor espiritual. Então, com essas duas ajudas, você, sujeito, vai encontrar essa trajetória, esse caminho rumo à sua santidade, o céu, a salvação, e isso é a direção espiritual. Então fica muito claro que se trata de um caminho que você vai traçar de vida espiritual com a ajuda desses outros dois personagens que o Padre Felipe citava agora, né? Muito obrigado, Padre. Esperemos que tenha sido, com certeza, foi de ajuda para todos os ouvintes, e na próxima ocasião teremos a oportunidade de completar essas informações com o que falta ainda do livro, que é muito bom o livro. Eu sim li ele quando estava começando as direções espirituais, porque eu era contra, eu não queria, não me sentia preparado. E uma das coisas que ele fala nesse livro é que nunca você vai estar preparado se você não começa. Então foi onde eu me lancei à direção espiritual, com a ajuda desse Padre Tomás. Depois tem outro livro também um pouco mais carmelita. Então tem outro estilo, mas também muito bom, da direção espiritual, também estou lendo. Enfim, todo mundo tem que aprender essa arte, nós como padres, porque é o verdadeiro serviço, o verdadeiro ministério que faz parte da nossa vocação também. Então, obrigado, espero que tenha sido de ajuda para os ouvintes, com certeza enriquecimento, e a gente se vê na próxima. Vamos ver quando completamos nossas férias, já, e na próxima ocasião nos veremos. Creio. Acho que será o próximo ano já. Mas já desejamos então, pois não sabemos se vai ser ainda esse ano, eu acredito que não, que já o finalzinho lá em São Paulo vai ser mais corrido, mas já desejamos desde já um feliz e santo Natal para você e sua família, toda a sua família, né? E um ano novo, 2022, cheio de bênçãos, de graças de Deus para toda a sua vida. Deus abençoe muito, Feliz Natal a todos vocês do Católico Você Sabia. Deus abençoe a todos, forte abraço.